Querida Márcia Regina Dalpo, esse nome é forte. Prazer em tê-la aqui na programação da Rádio União. Você é enfermeira, está com a gente nesta manhã. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, Batista? Tudo bem, querida. Esse é o Marco Antônio. Marco Antônio, dá bom dia para Márcia. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Então tá. Ô, Márcia, você é enfermeira há quanto tempo? Conta para nós aí. Antes de nós perguntarmos sobre o assunto especificamente, a gente gosta de saber um pouco do nosso entrevistado. Quem é? Você é enfermeira há quanto tempo? Desde 2008. Faz tempinho já. Sou da primeira turma da Unipar de Toledo. Que bom, bacana. Formação. Por que você escolheu enfermagem? Você lembra? Lembro. Porque desde pequena já eu era solicitada, já assim do quarto, quinto ano, as professoras para auxiliar os alunos que tinham problema, que passavam mal na hora do recreio, precisavam de um cuidado, de ficar junto até vir os responsáveis para buscá-los. Na minha casa mesmo, os meus pais solicitavam para cuidar dos meus 2 irmãos menores, que eu era mais velha. Os nonos também, dos 2 lados da família. 2 lados, né? Então, o Hermínio, a Assunta, aí do outro lado a Maria o Amantino. Então, família de agricultores. Eu sempre ia passar as férias, um período de férias com eles. E sempre alguma coisa era solicitado, assim, em termos de cuidado. Quando acontecia alguma coisa, mesmo ajudar numa higiene, assim, dos pés, por exemplo. A nona Assunta, ela não podia ver o neto que ela queria que alguém fizesse a massagem nela, né? Exatamente. Exatamente. Então, desde pequena já fui assim motivada a isso, e eu sempre gostei muito desses trabalhos, de cuidar de pessoas, sempre muita empatia, e isso acabou se tornando o meu destino, a minha rota. Bacana, muito bem. Vamos abordar então o assunto relacionado especialmente. E por que os idosos, além desse histórico que você disse, desse perfil que você narrou, ô Márcia, você passou no decorrer do tempo a observar também uma espécie de nicho de mercado voltado para os idosos, é isso? Sim. As duas coisas, os cuidados naturais e um nicho de mercado também, né? Exatamente. Porque o cuidador, muitas vezes, é aquele cuidador doméstico, familiar, que se vê na situação de cuidar do seu familiar. Então, ele muitas vezes abandona o seu ofício para cuidar do familiar. E essa pessoa precisa de orientação. E o próprio cuidador mesmo, que não tem o curso de técnico em enfermagem, enfermeiro, mas gosta de cuidar de pessoas, então ele precisa de orientação, precisa saber questões relacionadas à doença, aos cuidados em si. Então eu agora, né, estou promovendo cursos para essas pessoas que querem se especializar, querem promover um bom cuidado para os enfermos. Não somente para idosos, mas enfermos de forma geral. Porque tem muito adulto também que passa por situações de acidente, de enfermidade e precisam de cuidado. Ficam com sequelas, ficam acamados. Então, é preciso dar essas orientações para os cuidadores, para que eles saibam cuidar de uma forma assim que vem realmente contribuir. Isso começa no aspecto da aceitação me parece que de modo geral passa a ser um problema, da aceitação do problema, até mesmo a questão de casa, adaptar a casa, o apartamento, o imóvel, tudo. Sim, isso, né, Márcia? Com certeza. São vários fatores, né? Vários fatores. O enfermo, ele vai ver que ele necessita. Chega um momento, mesmo aqueles mais resistentes, o enfermo, o idoso, mais resistente, chega uma hora que a pessoa toma consciência que ela necessita. Se ela tiver, né, apta a isso. Muitas vezes também tem aquelas doenças mentais, degenerativas, que realmente é esse o caminho. Alzheimer é um deles, né? Alzheimer, exatamente. Então, é preciso adaptar o lar,
Tem muitos também enfermos que vão residir junto com o cuidador. Existe muito disso também. O que acontece? O cuidador, então, ele cuida da sua casa, a cuidadora ou o cuidador masculino também, que tem muitos homens inseridos nessa atuação, o que é muito bom. Não é apenas o sexo feminino, né? Não é apenas, também os homens. Isso é muito bom porque o homem tem a força, que é preciso muitas vezes. E tem homens que preferem ser cuidados por outros homens, até pela questão do pudor. Então isso é muito importante e é bom que seja incentivado isso. E também na hora de, por exemplo, trocar, né, o enfermo de lugar e tudo. Então, o cuidador homem tem a força física, que é muito importante, né? Além, muitas vezes, de uma sensibilidade também muito grande. Então, é preciso também orientar e capacitar esse cuidador masculino e adaptar a casa, o apartamento, dentro das necessidades do enfermo. Perfeito. Vamos fazer uma paradinha, Marco Antônio? Já observou qual é a nossa linha aqui. Já estamos pensando lá na frente, no nosso futuro. Tá certo. Olha, eu até fui buscar aqui algumas doenças degenerativas por conta da idade. Tá? Algumas, as básicas. Alzheimer, Parkinson, osteoporose. Eu gosto de falar osteoporose e diabetes. São as básicas, as que não fogem do padrão, né? As pessoas geralmente têm isso de um modo geral em nível mundial, tá? Alzheimer, Parkinson, osteoporose e diabetes, tá? São as doenças básicas aí que a gente vai ficando velhinho e aí essas doenças começam a aparecer. Osteoporose acho que ataca mais as mulheres, né, Márcia? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, Tem toda uma questão aí também... Estilo de vida. Questão hereditária, tá? Aquela coisa toda. Genética, enfim. A gente faz uma paradinha, tá? No outro bloco, vamos falar mais, Marco Antônio, com a nossa convidada. Você quer participar, quer deixar uma pergunta no ar, fora do ar aqui, na mensagem, é esse canal, ó. É 999248035. É isso, Marco Antônio? 3 vezes o 9248035. Até já, tá, Marcão? E a Márcia, estamos com a Márcia, enfermeira, aqui nos estúdios da Rádio União. Márcia, ela tem Dalpozo e Dalbosco no sangue. A gente para e volta já. Precisou do Detran? Vá ao Detran Inteligente. Sem trânsito, sem fila, sem complicação. O que eu preciso eu resolvo. Na palma da minha mão. Mais de 90 serviços online no app e no portal. Até o primeiro emplacamento dá pra fazer. Sem sair de casa, sem perder nenhum minuto. É o Detran Inteligente, rápido e eficiente. Baixe o app ou acesse o portal detran.pr.gov.br. Detran Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Abre a porta, vem aí, o medidor da rede inteligente. O programa Rede Elétrica Inteligente já está transformando a gestão da energia no Paraná e agora chega a novos municípios da região oeste: Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu e Tupanci. Esta evolução tecnológica passa pela troca de todos os medidores de energia nestes municípios. A empresa contratada Elerge irá fazer esse trabalho com segurança e respeito a você, consumidor. Confira a identificação no carro e no crachá. Nenhum profissional entrará no domicílio nem cobrará pela troca do equipamento. O serviço é gratuito e dura cerca de 30 minutos com a energia desligada. A Rede Elétrica Inteligente vai trazer mais agilidade no atendimento, energia de qualidade e controle para seu consumo. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia. Tutano Africano, você encontra nas melhores farmácias da região. Tutano Africano. O melhor da música sertaneja com muito alto astral você ouve aqui na Rádio União. Boa tarde, União, de segunda a sábado, da 1 às 6 horas da tarde. O melhor da música sertaneja e muita informação. União FM. São
7h38. 7h38. Então acontece, manhã curtinha, né, Marco Antônio? Aliás, semana curtinha, amanhã não, amanhã é comprida. Vamos trabalhar só até quinta? A maioria das pessoas trabalha, a maioria trabalha até. Só lembrando que teremos um feriado prolongadíssimo, começando na Sexta-feira Santa e até a segunda-feira, dia 21, que é Tiradentes. Soube ontem que a maioria do funcionário público, ou a maioria do funcionalismo público estadual, não vai com a ou tio trabalhar na quarta, na quinta, recesso. Recesso, principalmente nas escolas. Tá. Quarta, quinta, sexta, normal, sábado, domingo e segunda, dia 21 de abril. E lasqueira, mini férias. Bom, né? Você estudou? Você fez concurso? Não, então você fica na sua, né, meu? Então é isso aí. Parabéns a quem pode. E o feriado é na sexta-feira, santa. Isso. Os bancos devem abrir só na terça-feira, conforme a prerrogativa, evidentemente. Certo? Também quem é bancário, nessa aí se deu bem. A Márcia Dalpozo, enfermeira, conversa com a gente. Vou lhe dar a honra da casa, Marco Antônio, para ele fazer uma observação, uma pergunta à nossa convidada nessa volta do intervalo. Bom dia para a Flávia também, está ligada com a gente. Márcia, o que a gente percebe é que o nosso país está cada vez envelhecendo e graças a Deus as pessoas com mais idade estão vivendo mais, e alguns com muita saúde, outros nem tanto. E você mencionou no bloco anterior que ministra cursos para cuidadores de idosos. O mercado está ávido por esses profissionais, a gente vê algumas profissões sendo erradicadas no país. O cuidador de idoso é uma profissão de agora e do futuro? Com certeza. Cada vez será mais valorizada e precisa aumentar o conhecimento desses cuidadores. É claro que os cuidadores, eles precisam ter aquele conhecimento básico para atender bem o cliente. Porém, é sempre bom estar estudando, se aperfeiçoando cada vez mais. Então eu falo assim do cuidador, que é aquele que, como eu disse, é o cuidador ali familiar, que teve que assumir essa situação, e aquelas pessoas também que não tiveram oportunidade de fazer um técnico em enfermagem e a faculdade de enfermagem e que querem cuidar. Então, o que eles fazem? Aquele trabalho básico, bem feito, aquele cuidado tão necessário para o enfermo. E é preciso saber bastante sobre as doenças, os sinais, sintomas, os cuidados relacionados, dependendo o caso, né? Para determinada problemática do cliente. Também as intervenções quando acontece uma urgência, emergência. As questões assim... do dia a dia da rotina, né? De alimentação, de hidratação, de conforto. Então, será assim, com certeza, na medida que a população envelhece, cada vez mais valorizada essa profissão. Até porque precisa ter o dom para cuidar. Eu sempre tenho falado isso. Dificilmente uma pessoa que não tem o dom consegue tocar no corpo de outra pessoa. Ela não se sente à vontade, não se sente bem. Diria, lhe interrompendo, mas diria que tem que ter uma certa vocação. Então, exatamente, né? Um dom especial. Antes, né? Isso, tem que ter. Paciência, principalmente. Paciência, um dom, uma empatia muito grande e também, assim, cuidar desses fluidos corporais, né? Quando o enfermo evacua, urina, tem a questão de vômito, em si, né, assim como um todo, precisa assim de uma empatia muito grande, uma amorosidade, uma humanidade, precisa assim de inúmeras virtudes que o cuidador tem. Então, é preciso valorizar isso. Tanto como o cuidador como pessoa, quanto também a parte financeira desse cuidador, porque ele também tem as suas situações, né, de vida para dar conta, de família. Então é muito necessário que a população também enxergue esse cuidador, assim, valorizando o cuidador. E
Batista e a Márcia, a pessoa, talvez a família que tem condições financeiras um pouquinho mais favoráveis, talvez ela pode ter 2 ou 3 cuidadores do idoso ali acamado 24 horas por dia? Olha, o certo é ter assim um plantão de cuidados, porque o cuidado ele é contínuo. Quando um cuidador ele cuida lá do enfermo durante o dia, à noite também vai ter as intercorrências, a medicação do período, troca de fralda, troca de mudança de decúbito também, que tem que mudar o enfermo de posição, senão... Para evitar as feridas, né? Para Você prevenção tem um nome pra de... isso, né? As escaras, né? Escaras. Então, o trabalho ele é contínuo. Então, se a pessoa consegue, a família, né? O próprio idoso, se ele tem recursos que durante a vida ele amealhou para ter uma situação confortável na sua velhice, é bom que ele tenha cuidadores, né, em todo o período, porque como eu disse, né, o cuidador também precisa do descanso, porém o trabalho continua. Então é muito importante, sim. Eu fiz um levantamento aqui, rapidinho, um recorte fui buscar o recorte de 1940 até 2024, né? No Brasil, em 1940, a expectativa de vida era até 45 anos e meio. Em 2019, já saltou para 76 anos mais 2 meses. Depois foi indo, né? 2020, 74, 2021, 72 anos. Ó, deu uma quedinha em 2021, a perspectiva caiu, hein? 2021. Aí 2022, a perspectiva de longevidade, né, média no Brasil foi para 75, quase 76 anos. E 2024, levantamento feito pelo IBGE, a média, as perspectivas, né, de acordo com os estudos, né, pesquisas, dados, a perspectiva de vida nossa aqui no Brasil é de 76,4, quase 77, quase não, falta bastante para 77 anos. Mas enfim, isso tudo reforça aquilo que você e o Marco Antônio falaram, né? Essa profissão de cuidador tende aqui no Brasil a ser cada vez mais valorizada, né? Com certeza. Porque as pessoas estão ficando mais, vivendo um pouco mais, mas aí esse viver um pouco mais, não necessariamente com saúde também, né, Márcia? Sim. É que mesmo que o idoso, ele tenha saúde, ele esteja bem, mas chega um momento da vida, uma certa idade, que é bom ele ter um acompanhante, um acompanhamento. Até por causa também da convivência social, de estar ali no caso de acontecer uma emergência, de ter, né, um cuidador, pelo menos então se o idoso ele está bem de saúde, pelo menos num período para fazer o alimento, por exemplo, porque tem muitos idosos que são bastante ativos, mas isso não isenta de acontecer, às vezes, algum problema súbito. São frágeis, em alguns casos de quedas. Exatamente. Então é bom que tenha alguém ali, às vezes a família tem a sua rotina, viajam muito, não residem no mesmo local e cidade do idoso. Então é bom que tenha um cuidador que vá lá durante um período do dia, auxilia no banho, por exemplo, no alimento, em buscar alguma coisa para o idoso, ou acompanhá-lo em alguma atividade física. Então é muito importante isso. E o idoso que está nos acompanhando agora, muitas vezes você disse, ele é muito ativo, né? Até a data de hoje, ontem, vai para bailinho, vai para banco, faz a caminhada, aquela coisa toda, tá ativo, faz sua comida, né? Enfim, independente do futebol clube. Mas é importante também que ele saiba respeitar o limite do corpo e ouvir aqueles próximos, os filhos, os parentes, amigos. Opa, diminua um pouco, calma, vai tomar banho, coloca aquelas barrinhas de ferro ao redor, né, do box, aquela coisa toda. É importante isso, Márcia, que o idoso também se ajude? Com certeza, é muito importante que o idoso tenha consciência da sua situação, do seu ciclo de vida. Por exemplo, assim, por mais que ele seja saudável, esteja bem lúcido, mas não é mais, como se fosse ali na sua juventude, na sua maturidade. Então é muito importante, toda atividade física é preciso ser feito, porém sem
movimentos muito bruscos, uma atividade física assim que proporcione um bem-estar, um alongamento. Então, tem que prevenir sim tudo, porque se o idoso, ele, por exemplo, acontece uma queda, a recuperação é muito mais difícil. E se tem uma questão de diabetes, por exemplo, para curar isso vai ser complicado. E estando acamado, passando por cirurgia, pode haver inúmeras complicações diante dessa situação que muitas vezes não precisaria passar, se houvesse cautela, prudência. Então, sim, é muito importante, porque com certeza os filhos sempre vão querer o melhor para os pais, para os avós, para os seus idosos. Então, é muito importante esse diálogo, essa comunicação, essa união entre as gerações. No Brasil, há uma estimativa que, a partir de pessoas com 60 anos que considerado idoso, pessoas consideradas idosas ou terceira idade. Terceira idade. 60 anos já, né? 60, cedo, né? Exatamente. Exatamente. Podia partir dos 70. Eu tô indo para lá, tô seguindo firme aos 60, daqui a pouco eu tô lá. São 33 milhões aproximadamente de idosos no Brasil, segundo dados do IBGE no ano passado. Tá 32 milhões. 33 milhões, né? Daqui a uns anos eu tô nesse time aqui também, se eu chegar até lá. Não falta muito não, mas tô a caminho, evidentemente. Ô Márcia, foge um pouco daquilo que nós estamos falando, mas você como cuidadora, você como especialista, pela experiência familiar, pela experiência profissional, você daria alguma dica, especialmente para esses idosos que estão, digamos assim, bem agora, estão lúcidos, né? Como eu falei agora, tô indo pro bailinho e tal. De repente, também entenderem que daqui a pouco os filhos, de modo geral, vão cuidar de vocês, mas que vocês também tenham, dê uma parcela de contribuição. Tem muitos idosos, não quero sair vamos almoçar lá em casa hoje, vamos passar esse fim de semana lá em casa, né? Por vários motivos, porque tem coisa para fazer em casa, tem uma casa para limpar, um carro para mexer, um capinar, alguma coisa. Vamos passar o fim de semana lá para o senhor não ficar sozinho, o senhor não ficar sozinho. Não, da minha casa eu não saio. Não tem isso também. É importante a gente falar um pouco. Viu, gente? Eu sei que eu tô falando. Não vou sair de casa, não saio da minha casa, ninguém me tira. Tá, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não dá para facilitar um pouco isso também? Ou é difícil a gente chegar e colocar isso na cabeça de quem já passou dos 70, por exemplo? Então, Batista, a minha abordagem... Qual a receita que você dá, então? Muito pertinente o que você falou. A minha abordagem é a profissional, sistêmica e terapêutica. Justamente por isso. Porque o idoso, ele gosta de rotina. Então, o idoso, o enfermo, o idoso, principalmente o idoso, que tem muitos filhos que pegam assim, vamos supor, tem 4 filhos. Correto. Eles pegam uma semana, revezamento, cada filho, e leva para sua casa o idoso e fica com ele. O idoso não gosta disso. O idoso gosta de ficar no canto dele, com as coisas dele, no ambiente dele, com pessoas que ele se sente seguro, que ele tem confiança. Ele gosta de rotina, o idoso gosta de rotina. Entendi. Ele gosta do alimento em tal hora, do banho em tal hora. O almoço tem que ser 11 horas. A janta, a cama dele, o travesseiro dele, as coisas dele. E eu, no meu entendimento, isso tem que ser respeitado. Porque ele já viveu, ele já deu a sua contribuição, ele já criou os filhos. Então, no meu entendimento, tem que ser respeitado isso. E eu percebo assim, que quanto mais o idoso estiver bem, sobretudo se ele estiver lúcido e consciente, ele está bem no canto dele e com aquelas pessoas que ele também gosta de ser cuidado por elas. Então tem que ser respeitado isso na medida do possível. Você está narrando que o ideal é nós, mais jovens, nos adaptar, nós que eu falo, né, nós três os aqui, filhos, então, os filhos ou netos, enfim, nos adaptarmos a eles, é isso? E é isso. Legal. Com certeza, nós temos que nos adaptar ao idoso, respeitá-lo, a não ser que precisa uma institucionalização. Por exemplo, as instituições de longa permanência é uma opção, principalmente quando os filhos não conseguem cuidar. Sim, é muito bom. Hoje em dia existe muita fiscalização de promotoria, de vigilância sanitária. São instituições sérias, sim, que existem.
e merecem todo o nosso respeito. Ali tem uma equipe multidisciplinar para cuidar do idoso. Existem muitas atividades, muitas rotinas boas, um atendimento bom. Então, se não houver outra opção, sim, é muito bom. Mas na medida do possível, que esse idoso pode ficar na casa dele ou ficar bem na casa de algum familiar ou de algum cuidador, sendo cuidado mais exclusivamente, é melhor ainda. Então, isso é muito importante ser respeitado. E o idoso, ele tem a opinião dele, dificilmente ele vai mudar isso. Nem me fale. Então, nós temos que ter esse respeito, cuidar dele de uma forma terapêutica, onde nós vamos dar aquele conforto, além do cuidado profissional, o conforto, o bem-estar, também olhar de uma forma sistêmica, porque nós vamos passar por isso. E o que você falou, Batista, aproveitando, na medida que nós envelhecemos, nós que estamos aqui, nós três, que temos Sim. mais ou menos a mesma idade. Perfeito. E o idoso que ainda está consciente, senhor de si, é bom ele deixar tudo em ordem. Se ele tem bens, propriedades, o que ele quer, até na questão do seu falecimento, porque a finitude da vida é uma situação inerente a todos nós. Então, ele já deixar bem claro o que ele quer, já deixar conversado. Organizado, né? Organizado, de preferência até de forma formal com os filhos, com os parentes, as questões assim legais, tudo em ordem para que seja assim algo muito harmônico, essa finitude da vida do idoso e de todos nós que estamos aqui, que a vida é um sopro, por mais que nós vivemos aqui, então que nós possamos ter também essa mentalidade de deixar tudo organizado e conversado, o que nós queremos, o que nós não queremos, para depois não haver desentendimentos, discórdias lá no final da nossa vida, ou se acontecer também uma demência, que daí nós não podemos mais estar a par de tudo isso de uma forma mais integrativa. Isso você acha que isso tem que ser feito Bem antes, com certeza. Aqui, nesse momento já da nossa vida, já seria o momento de deixar as coisas bem claras. Farei isso, vou deixar minhas bicicletas, meus patins. As minhas dívidas eu vou deixar. Já vou dividir com os filhos. Deixar para os irmãos. Querida Márcia Dalpozo. Você assina Dal Bosco também, não? Não, Márcia Regina Dalpozo. O Dal Bosco mamãe não levou. Naquele tempo Não era levava, só o pai mesmo. Só o pai que mandava, né? mandava. Obrigado pela presença, tá bom Obrigada. tê-la aqui. E sucesso no seu trabalho e na sua vida pessoal também. Obrigado, viu, Márcia? Muito obrigada a vocês pelo convite e sempre estarei à disposição se for bom para vocês também e para orientar as pessoas e para o bem-estar dos nossos enfermos. Gratidão. Valeu, obrigado. Márcia Regina Dalpozo conversou com a gente aqui na União.